Povo de Deus, paz seja contigo, paz seja com todos. Estamos nós, hoje é 28/5, hoje é quinta, meus amados. Semana tá passando muito depressa, né? O que eu quero estar compartilhando com os irmãos hoje, aqui na Palavra de Deus, tá lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do 1 ao 3, somente esses 3 versículos. Amém? Vamos fazer a leitura? O nosso título é Naamã é curado de lepra. Naamã é comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém, meus amados? Só até aqui. O nosso versículo-chave é o 3. É o versículo 3, nós vamos falar sobre ele. O que acontece? Quero falar com você sobre identidade. Né? Nós vimos aqui que Naamã era um comandante, uma pessoa de alto nível, né? E ela era simplesmente uma empregada. Ela foi levada para essa casa lá para servir a esposa de Naamã, servir na casa de Naamã. Então, como uma empregada, foi levada cativo para aquele lugar. E olha que o coração dela era tão bom, daquela menina, que mesmo ela estando ali, talvez foi arrancada a força da família, né? A gente não sabe, a Bíblia não relata. E ela ainda teve amor pelo seu senhor, pelo seu patrão, ao ver a situação dele. E isso não fez ela perder a identidade dela em quem ela cria, em quem era ela em Deus, né? Mesmo ela saindo da cidade dela para uma outra cidade, largado a família dela, foi morar com uma outra família estranha, para servir aqueles senhores, ela não negou sua fé a Deus. Ela tinha uma fé tão fervorosa em Deus, que ela sabia que se o comandante da Síria, Naamã, fosse lá, né, e em Samaria, ele seria curado. Olha o tamanha fé dessa menina. Ela tinha fé para ela e para ele. Porque, tipo assim, se ele for lá, ele vai voltar curado. A fé dela. Vamos no meu esboço. Essa passagem, nós vimos que é sobre fidelidade e identidade. Fidelidade, aquilo que Deus já tinha colocado dentro daquela serva. Ela era fiel a Deus. Apesar de ainda jovem. E olha que nos lugares que ela estava, ela não deixou de ser quem ela é. Em quem ela tinha crido, em quem ela cria, quem ela era. Uma serva do Deus Altíssimo. A situação que ela se encontrava, como escrava, numa terra estranha, pois tinha sido levada como escrava, e isso não tocou na identidade daquela serva de Deus, daquela menina, mesmo com pouca idade, porque mesmo sendo levada e afastada da sua família, ela não perdeu a sua essência em Deus.
e nem sua identidade, pois ela sabia quem ela era em Deus. Amados, independente do lugar onde estamos, ou seja, trabalho, seja num lazer, seja num campo, numa cidade, onde quer que nós estejamos, não podemos esconder quem somos em Cristo Jesus, e nem tampouco perder nossa fé, né? Não podemos esconder a nossa identidade de serva do Deus Altíssimo, independente da situação em que vivemos ou somos de Deus. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Então nós não devemos negar nossa identidade. Seja onde nós estivermos. Por isso nós temos que ter a certeza em quem somos em Deus. E em quem temos crido. Então, amados, nós não podemos mudar ou perder a essência que já existe dentro de nós. Essa essência que vem do Senhor para nós, né? Assim como essa serva, essa menina, ela não perdeu. Ela foi para aquele lugar, para aquela cidade, viver com aquela família e não perdeu a essência dela em Deus. O principal, não perdeu a sua fé em Deus. Porque tamanha foi a fé dela, que ela simplesmente fala, né? Disse ela, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Não era o profeta que ia restaurar e curar ele, era Deus. Mas através do profeta que estava em Samaria, ele seria curado. Olha a fé dessa menina. É essa fé que nós temos que ter, que nós temos que crer. Que o nosso Deus, ele ainda é justo e fiel para fazer. Ele fez no passado, está fazendo no presente e vai fazer lá no futuro. Então nós temos que ter essa fé. Essa fé dentro de nós, essa essência que nós não podemos perder. Vamos continuar aqui. Naamã, o capitão do exército. Todas as pessoas têm algum tipo de necessidade, até mesmo aqueles que aparentam ter uma vida perfeita. Naamã, que comandava o exército da Síria, era um homem de grande prestígio e respeito, porém era leproso. Aparentemente, ele levava uma vida de grandeza diante da sociedade e dos comandantes. No entanto, no seu interior, na intimidade do seu lar a sua realidade era outra, pois era lepra, tinha lepra. Naquela época era incurável e debilitante. Embora o general continuasse a exercer seu cargo, logo teria que abandoná-lo para se submeter à solidão, né? Porque não poderia, quem tinha lepra não poderia ter contato com ninguém. E a lepra só ia se espalhando. Evangelização, o que essa menina fez. Quem é Deus e a sua testemunha em todo o tempo? Não. Quem é de Deus? Quem é de Deus? A sua testemunha em todo o tempo, em qualquer lugar. A jovem israelita, que vivia como escrava na casa de Naamã, não hesitou em transmitir sua fé no Deus de Israel e em dar ao capitão a direção de procurar o profeta. A pessoa disposta a transmitir a sua fé aos que sofrem tem grande valor aos olhos de Deus, assim como o importante general sírio um dia reconheceria que se não fosse a palavra daquela menina, sua vida não seria salva. Os que hoje são evangelizados por meio de um folheto, ou amigo, ou
uma programação de rádio ou TV, ao se converterem, reconhecerão a ajuda que receberam. Então, o que eu quero dizer aqui, meus amados, né, como eu falei, somente o nosso versículo-chave seria o 3, porque ela falou sobre o profeta, né? Se ele fosse essa Maria, então foi um meio dela evangelizar. Ela evangelizou falando do profeta, que o seu chefe, né, o seu senhor, ficaria curado da lepra. Foi uma evangelização que ela fez. E ele ouviu. Ele ouviu aquilo dela, ele ouviu aquela palavra. Ele foi. Mas isso vai ficar para uma outra pregação, para um outro estudo. Então, ele foi, ela evangelizou. É isso que nós temos que fazer, evangelizar. Às vezes Deus tira nós do nosso conforto, da nossa casa, nos leva para outra cidade, outro lugar, outro trabalho, e nós não sabemos o agir de Deus, o porquê que Deus fez isso. Às vezes Deus quer que nós evangelizamos, nem que seja uma pessoa ali. E aquela pessoa vai ouvir, vai ser salva, vai ser curada. Assim como Deus teve plano na vida dessa menina, tirou ela da cidade dela, levou ela para outra cidade, né? Aqui, ela foi tirada de Samaria. Como nós acabamos de ler aqui, ó, saíram tropas da Síria da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, ela foi tirada da sua cidade, da sua família. Por quê? Porque ela ia evangelizar para ele. E ele ia ser curado da lepra. Então, às vezes, Deus nos tira, como eu falei, da nossa cidade, do nosso trabalho, do conforto da nossa casa, para evangelizar para uma pessoa. E às vezes nós chegamos naquele lugar, não abrimos nem a boca, não falamos de Deus, às vezes escondemos a nossa identidade em Deus, né? Coisa que aquela menina não fez. Assim temos que ser nós. Nós não devemos esconder a nossa identidade em Deus, em quem nós temos crido, em quem nós confiamos, em quem nós colocamos a nossa confiança. Temos que ser como essa menina. Amém, meus amados? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o teu santo nome. Ó Pai, estamos nós aqui nesse momento diante da tua presença mais uma vez. Nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Pai, venho te pedir que o Senhor não deixe que nós venhamos mudar a nossa identidade no Senhor, Pai. Independente de onde formos, de onde estivermos, que sempre podemos exalar a Tua palavra e não negar a Tua presença em nós. Que possamos sempre levar a Tua identidade em nós, por todo lugar que nós formos, Pai. Independente de onde estamos, pois precisamos permanecer com a essência de Cristo dentro de nós. Queremos ser como a sua serva, Pai. E mesmo ela estando ali como escrava, foi levada como escrava. Talvez, quem sabe, até contra a vontade dela, Senhor. Aquela garota foi levada, afastada dos pais, da família dela. Mas mesmo assim ela entendeu, Senhor, que a situação não ia mudar a identidade de quem ela era no Senhor. E ela quis o bem do teu servo Naamã.
que através da vida dela, Naamã foi curado da sua lepra. Através da evangelização, Senhor, por indicação, que ela fosse, Pai, até o profeta. Assim também queremos ser no Senhor, Pai, e permanecer em fidelidade e com a nossa identidade no Senhor, Pai. E em fidelidade à Tua palavra, Pai. É o que eu oro e eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus amados. Meus queridos, esse foi mais um devocional semeando a palavra de Deus. Peço a vocês que se inscrevam no canal, toca no sininho de notificação, deixa lá seu joinha e ativa o sininho, né, para todos, que assim vocês vão estar recebendo o devocional quando ele for postado, apesar que agora o devocional está sendo postado só 3 vezes na semana, mas logo, se Deus assim permitir, ele vai estar sendo postado todos os dias, assim que eu fizer minha cirurgia. Então peço vocês que compartilhem. Não esconda a identidade de vocês em Deus, não. Evangeliza, faz igual essa jovem. Vamos evangelizar mais gente, vamos compartilhar com mais pessoas. E mais vidas serão edificadas. Mais vidas serão curadas das suas lepras. Assim como foi Naamã. Então vamos compartilhar. Vamos ser um semeador da palavra, um evangelista. Amém? E assim eu vou me despedindo com a paz que excede todo entendimento, esteja no coração e no lar de vocês. Que Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.